Maninhos, prontos para a aventura? Vamos! Uou! Dá tempo para o mergulho? Claro que não! Temos que ir agora! Esses Goldens! Olá, exploradores das sombras! Eu sou o Rumple, seu guia oficial para as histórias mais intrigantes do mundo. Hoje vamos mergulhar fundo, literalmente, para tentar desvendar um dos maiores enigmas da história. Onde fica Atlântida? Será que ela existiu mesmo? Será que afundou? Ou será que ela está escondida em algum lugar, esperando ser descoberta? A cidade perdida de Atlântida tem sido uma das maiores incógnitas da história. Desde que Platão, no século IV a.C., mencionou essa poderosa civilização em seus diálogos Timeu e Critias. Platão descreveu Atlântida como uma ilha próspera, governada por reis sábios, repleta de riquezas, arquitetura magnífica e tecnologia avançada para sua época. Então, deixa eu ver se entendi. A Atlântida era um lugar cheio de ouro, tecnologia avançada e reis sábios, e simplesmente sumiu? Ou esses Atlantes eram bons demais em esconde-esconde? Ou alguém esqueceu de salvar o progresso do jogo? Vamos explorar algumas das teorias mais intrigantes. A teoria mais aceita sugere que Atlântida estaria próxima do Estreito de Gibraltar, conhecido na antiguidade como as Colunas de Hércules, exatamente onde Platão situou sua narrativa. Alguns estudiosos acreditam que a civilização minoica de Santorini e Creta poderia ter sido a inspiração para o mito, já que foi devastada por uma erupção vulcânica por volta de 1600 a.C. Ah, essa é boa! Então Atlântida pode ter sido uma vizinha das Colunas de Hércules? E ainda dizem que cachorro gosta de ficar cavando buracos. Esses pesquisadores estão cavando essa história há séculos. Se for verdade, eu só queria saber. Os Atlantes tinham biscoitos avançados também? Outra possibilidade é que Atlântida estivesse localizada no próprio Oceano Atlântico, próxima às Ilhas Canárias ou aos Açores. Há indícios de antigas formações submarinas que poderiam ter pertencido a uma civilização perdida. Então você está me dizendo que Atlântida pode estar por ali, entre as Ilhas Canárias e os Açores? Olha, se for verdade, os peixes dessa região devem ter as melhores histórias do fundo do mar. E se eu encontrar essa cidade, será que me tornam o primeiro cão explorador de Atlântida? Já tô até ensaiando meu latido de descobridor. Alguns pesquisadores sugerem que Atlântida poderia ser um território que hoje faz parte das Américas, talvez submerso após o fim da última era do gelo. Mitos indígenas falam de terras perdidas no mar e algumas estruturas encontradas no Caribe, como as ruínas submersas perto de Cuba, reforçam essa teoria. Uau! Então você está me dizendo que Atlântida pode estar aqui pertinho? Será que os Atlantes tomavam água de coco enquanto assistiam ao mar subir? E mais importante, será que tinha algum cachorro real em Atlântida? Se sim, eu exijo um título nobre imediato. Sir Rumple, o investigador das marés perdidas. Se algum dia descobrirem Atlântida debaixo d'água, me avisem. Só não me peçam para mergulhar. Minha barba Schnauzer fica um caos molhada. Uma teoria mais recente sugere que Atlântida poderia estar na Antártida, e que teria sido um continente habitado antes de ser coberto pelo gelo. Essa hipótese se baseia no misterioso mapa de Peri Reis, de 1513, que parece representar uma Antártida livre de gelo. Espera aí! Então Atlântida pode estar congelada debaixo da Antártida? Isso quer dizer que os Atlantes trocaram colares de ouro por cachecóis de lã? Imagina só um palácio inteiro coberto de neve. Bem, pelo menos os pinguins têm vizinhos chiques agora. A história de Atlântida influenciou diversas culturas e deu origem a muitas lendas fascinantes como a cidade tecnologicamente avançada. Algumas teorias sugerem que Atlântida possuía tecnologias superiores, como fontes de energia desconhecidas e um conhecimento científico muito além de sua época. Os sobreviventes de Atlântida.
Segundo algumas lendas, os Atlantes não desapareceram, mas escaparam antes do cataclismo, influenciando culturas como a egípcia e a maia. Atlântida e os deuses. Algumas versões da história afirmam que os Atlantes descendiam de seres divinos, explicando sua sabedoria e avanços. Atlântida ainda existe? Há quem acredite que a cidade não foi destruída, mas apenas mudou de dimensão ou está oculta sob o oceano, esperando ser redescoberta. Até hoje, nenhuma evidência arqueológica definitiva provou a existência de Atlântida. No entanto, as lendas continuam a fascinar historiadores, cientistas e aventureiros que buscam por sua localização. Se foi uma civilização real ou apenas um aviso filosófico de Platão sobre os perigos da ambição e do poder, o fato é que o mistério de Atlântida permanece vivo, escondido em algum lugar do mundo, ou apenas na imaginação humana. E se você tivesse a chance de explorar o oceano, onde procuraria pela cidade perdida? Apesar de ninguém ter encontrado a cidade de fato, Atlântida continua viva nos mistérios e lendas do mundo. Seja no fundo do oceano ou nas páginas da história, uma coisa é certa: esse enigma continua fascinando exploradores, cientistas e pets, sábios como nós. E falando em mistérios, que tal embarcar em uma história onde o impossível pode se tornar realidade? Fechem os olhos e imaginem um mapa antigo, uma pista esquecida e uma jornada rumo ao desconhecido. Está na hora de descobrir o que realmente aconteceu com a cidade perdida de Atlântida. Preparados para essa aventura? O mar estava revolto naquela noite. Ondas dançavam como se tentassem sussurrar segredos antigos. No coração do Atlântico, a arqueóloga Nina Sinclair apertava o diário de seu avô contra o peito. O velho manuscrito, repleto de símbolos e coordenadas enigmáticas, prometia algo impossível: a verdadeira localização da lendária Atlântida. Ao seu lado, Dr. Arthur Calloway, um historiador cético e seu parceiro de pesquisa, observava os instrumentos de varredura do navio. Se seu avô estivesse certo, esse ponto do oceano deveria estar vazio. Mas algo está interferindo nos radares. Antes que pudessem discutir, Kai, um mergulhador experiente e caçador de tesouros, apontou para a tela. Olhem isso. Uma estrutura. Não é natural. Com os corações acelerados, os três desceram ao fundo do mar em um submersível. Quanto mais se aproximavam do local marcado no diário, mais a água se tornava densa, como se uma força invisível tentasse impedi-los de avançar. De repente, uma corrente os puxou para baixo. O submersível rodopiou, as luzes piscaram. E então, tudo ficou em silêncio. Quando recobraram os sentidos, estavam parados sobre uma imensa estrutura coberta de corais luminescentes. Gravuras ancestrais adornavam as ruínas, representando figuras humanas. Mas algo nelas parecia diferente. Não pode ser, murmurou Nina. Isso não são apenas ruínas. Parece uma entrada. Kai, impaciente, nadou até a estrutura. Ao tocar um dos símbolos, uma vibração percorreu a água. O chão sob ele se abriu e, em um instante, foram sugados para dentro. O que viram lá dentro jamais poderia ser descrito em palavras. Corredores de cristal reluziam com uma luz azulada, estátuas de seres desconhecidos guardavam o lugar. Mas, no centro de tudo, uma fonte pulsava como um coração vivo. Dr. Calloway se aproximou, lendo as inscrições. O último segredo de Atlântida. Guardado até que os escolhidos venham reivindicá-lo. De repente, a água começou a tremer. Algo despertou nas profundezas. Atlântida não estava apenas perdida. Ela estava adormecida. E uma porta para um mundo novo se abriu. Nina sentiu o coração disparar enquanto a grande porta de pedra se abria com um estrondo ensurdecedor. Um brilho dourado escapou pelas frestas, e um vento quente, carregado de um cheiro salgado e antigo, os envolveu.
Diante deles, estendia-se uma enorme câmara submersa. As paredes estavam cobertas de inscrições que brilhavam em azul fosforescente, formando um idioma desconhecido. No centro, um trono esculpido em coral reluzia, como se aguardasse o retorno de um soberano perdido no tempo. Mas foi então que o chão tremeu. O santuário de Atlântida reagia à sua presença. A água que parecia estagnada começou a se mover, rodopiando ao redor dos exploradores. Algo estava despertando. Acho que já vimos o suficiente, exclamou o Dr. Kalovai, tentando esconder o pânico. Nina, porém, não conseguia recuar. Seus olhos estavam fixos em uma estátua de bronze que segurava um cristal incandescente. Era idêntica ao artefato que ela carregava consigo. Como se movida por um instinto ancestral, ela ergueu a peça e a encaixou no pedestal. O brilho azul se intensificou. Por um instante, a câmara inteira pareceu se transformar em um oceano líquido, e então, silêncio. Quando Nina abriu os olhos, estava de volta à caverna, mas algo havia mudado. O artefato em sua mão agora pulsava com uma luz interna, como se tivesse sido ativado. O que aconteceu? Perguntou Kai, recuperando o fôlego. Nina mostrou um ar de mistério, como se guardasse um segredo. Atlântida não foi destruída. Ela apenas mudou de lugar. Os três se entreolharam, tentando compreender o que acabava de acontecer. Tinham encontrado a cidade perdida, mas não de um jeito que poderiam explicar ao mundo. Nina guardou o artefato no bolso. A verdadeira descoberta não estava nos mapas, mas no que Atlântida ainda tinha para revelar. E ela sabia que aquela jornada estava apenas começando. E você? Onde acha que Atlântida foi parar? Deixe sua teoria nos comentários e continue explorando os mistérios do mundo com a gente. Este foi nosso encontro de hoje. Valentes exploradores das sombras. Antes de partir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois há muitos mistérios ainda por revelar, e você não vai querer perder o próximo capítulo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Compartilhe. Siga-nos no Instagram e TikTok.